Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Oportunidade, iremos aqui examinar o tema Cristo em toda a Bíblia, certo? Então, peço que todos acompanhem nosso estudo com suas Bíblias abertas em espírito de oração sempre, certo? No livro de João, capítulo 5, versículo 39, onde o Senhor nos diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ser nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja como é interessante isso. Cristo aqui, em um embate com os judeus, os critica pelo fato de eles examinarem as Escrituras e não conseguirem perceber que eles estavam falando com aquele de quem as Escrituras do Antigo Testamento evidenciavam e testemunhavam, testificavam abundantemente. Olha que é interessante, os judeus, principalmente os líderes, os fariseus, saduceus e escribas, se arrogavam de serem homens extremamente sábios e os depositários dos oráculos divinos. Mas Cristo estava dizendo para eles que eles estavam ignorando o principal tema da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Certo? Que nós não devemos cometer o mesmo erro. Veja como é interessante. Quando Cristo refere-se às Escrituras aqui em João 5,39, ele não está a se referir ao Novo Testamento, uma vez que este ainda não havia sido escrito. Certo? Isso é importante pontuar. Agora o detalhe. Aqui Cristo se refere às Escrituras do Antigo Testamento, que eram as Escrituras que esses líderes judeus tinham em mãos e estudavam e se arrogavam de serem os homens mais sábios do mundo acerca dessa palavra. Mas observamos o seguinte: nós, mesmo sem sermos autores ou termos feito algum curso de teologia, podemos, mediante a palavra de Deus, mediante a oração e a guia do Espírito Divino, entender o que o Senhor tem a dizer para a sua igreja, certo? Portanto, convido a todos para que, juntamente comigo, possam ler o livro dos Salmos, Salmo 50, versículos 1 até o versículo 3, certo? Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, do nascer do sol até o pôr do sol. Desde Sião, excelência de formosura, magnífico, maravilhoso. Resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Bem, é muito fácil, muito corriqueiro a gente entender que aqui está falando de Deus o Pai, né? Mas para o bem da nossa salvação, deixamos que a palavra de Deus possa nos responder, certo? Então, o que será que a palavra de Deus fala acerca disso? Vamos ver a resposta no Novo Testamento. Olha só como é interessante. Pegamos um texto do Antigo Testamento, agora pegaremos um texto do Novo Testamento, onde Paulo escreve à igreja de Tessalônica, na segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, onde Paulo diz o seguinte, pegando aqui do finalzinho do versículo 7, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, algo que já está descrito lá em Mateus capítulo 25, versículos 30 e 31, onde diz que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, e seus anjos virão com ele. No versículo 8, aqui de 2 Tessalonicenses 1, diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Lembre-se então lá do texto de Salmos, que diz que vem o nosso Deus. Quem quer vir para nos buscar? Creio que você já respondeu aí, né? Jesus Cristo vai vir para nos buscar. Apocalipse 1:8 está escrito que ele é o alfa e o ômega. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Jesus. Então o texto diz: vem o nosso Deus, não guarda silêncio, e perante ele arde um fogo devorador. Veja que a mesma linguagem que o apóstolo Paulo utilizou aqui para se dirigir aos irmãos lá da igreja de Tessalônica. Certo?
Vemos então que o testemunho da Escritura Sagrada é bem claro. Ó, versículo 8. Em chama de fogo. Salmo 50, versículo 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Fogo devorador. Veja como as palavras utilizadas pelos profetas são muito parecidas, porque eles foram inspirados pelo mesmo Espírito. Glória a Deus por isso. Aqui no capítulo 12, no versículo 29 do livro de Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, diz o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é Jesus Cristo, nosso Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos para mais um texto? Ainda no Salmo 50, versículo 6, diz o seguinte: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. O próprio Deus julga. Isso é indiscutível. Deus há de nos julgar. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que esse que irá nos julgar não será o Pai. Esse que irá nos julgar será Jesus Cristo. Sim, aquele que veio para nos salvar, há cerca de 2000 anos atrás, nasceu como um homem e veio para nos salvar, não para nos condenar ou para nos julgar. Dessa vez, quando vier, sim, vai ser para julgamento. Tá certo? Então, mas como é que nós vamos entender que esse de fato é Jesus Cristo? Quando vamos para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia nos deixa bem claro, para não haver dúvidas, onde diz o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Vejam, irmãos, a Bíblia está dizendo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Esse é o nosso juiz. Esse é o grande Deus que há de nos julgar. Jesus Cristo, nosso Senhor. Certo? Vamos para mais um texto? No livro de João, capítulo 17, do Evangelho de João, vamos um pouquinho para frente, lá na oração sacerdotal, que você já leu esse texto, diz assim: e agora glorifica meu Pai com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Cristo então se apresenta como sendo aquele que estava com o Pai antes que houvesse mundo, antes da criação. Lembrou lá de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus também, que é a natureza divina. Verso 14 diz que o Verbo se fez carne. Aquele que veio para nos salvar estava com Deus desde o princípio. Isso é indiscutível à medida que aceitamos o testemunho da palavra de Deus. Certo? Agora vamos ao testemunho do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Miqueias fica logo depois do livro de Jonas, aí naquele bloquinho dos últimos 12 livros, chamados Profetas Menores. Os últimos 12 livros do Antigo Testamento. Tá? Bem facinho. Depois de Daniel, sendo um pouquinho sem encontro. Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, o profeta Miqueias está dizendo que aquele que haveria de reinar em Israel futuramente, a profecia messiânica, essa aqui, ou seja, a profecia que fala do Messias, diz: aquele que há de reinar em Israel tem origens nos dias da eternidade, nos tempos antigos, tem a natureza de Deus. Veja Isaías 9:6. Pai da eternidade, menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Certo? Vamos para mais uma conexãozinha de textos interessante? Veja só o texto que vamos ler agora para a gente fechar. Vamos ler 3 versículos e vamos encaixar eles. Certo? Vamos para Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Certo? Êxodo 3, versículo 14. Êxodo 3 é a oportunidade em que o Senhor fala com Moisés do meio de uma sarça ardente.
no meio de uma sarça ardente. Lembra desse episódio? Pois é, esse episódio fala de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Mas o interessante é que geralmente a gente não entende isso. Por quê? Não fomos ensinados e muitas vezes não fomos curiosos o suficiente para irmos atrás, nos aprofundarmos. Mas veja só. Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Moisés tinha aqui uma pergunta importante. Ele foi chamado por Deus na sarça ardente para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, como já é bem conhecido por aqueles que estudam a palavra de Deus. Mas aqui Moisés tinha uma curiosidade. Ele disse: E como é o teu nome? Todos os deuses têm nome. Então o Senhor tem um nome. Mas o que é que eu vou dizer para eles? Como é que o Senhor se chama? E qual a resposta do Senhor ali? Diga para eles que eu sou o que sou. Não vai ter nome que vai conseguir definir a Deus perfeitamente, não. Mas diz a eles: Eu sou, me enviou a vós outros. Essa é a forma que o Senhor se identificou. Agora veja outro detalhe interessantíssimo. Em Êxodo capítulo 20, ali na oportunidade em que o Senhor profere, fala e escreve os 10 mandamentos, ele começa assim, Êxodo 20, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E dos versículos 3 ao 17 vai falar acerca dos 10 mandamentos, exatamente os 10 mandamentos. O próprio Deus falando e escrevendo nas tábuas de pedra, conforme Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Certo? Veja um detalhe. Aquele Deus que se apresentou para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, lá no meio da sarça ardente, é o mesmo que entregou a lei para Moisés. Tanto falou como escreveu em tábua de pedra para Moisés. É aquele que tirou o povo da terra do Egito, da casa da servidão, por intermédio de Moisés. Aí você diz: sim, mas nenhum dos textos disse que é Jesus Cristo. Bem, mais uma vez, a palavra de Deus responde. Certo? Para a gente fechar, João, capítulo 8, versículo 56 até o versículo 58. Para nós encerrarmos aqui. João capítulo 8, versículo 56 até o versículo 58 diz assim: Jesus falando com os judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? É interessante notar que Jesus morreu com 33 anos, viu? Cerca de 33 anos. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Interessante que o versículo 59 relata que os judeus pegaram em pedras para apedrejar a Cristo. Sabe por que eles pegaram em pedras? Porque eles entenderam que Cristo estava se apresentando para eles como aquele responsável por tirá-los, a pessoa de seus antepassados, lá da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra? Êxodo 3,14. O Senhor se apresentou para Moisés como eu sou. E os judeus se lembravam dessa expressão, eu sou. Foi o mesmo que entregou a lei, que tirou eles da casa da servidão. E agora, aqueles homens começam a inquirir Jesus, e Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, eu sou mais importante que Abraão. Eu sou anterior a Abraão. Eu criei o homem, eu criei todas as coisas. Realmente maravilhosa é a palavra de Deus. Espero que esses textos possam abrir os seus olhos para reconhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, em todas as páginas da Escritura Sagrada.